Em uma certa oportunidade, né, eu conversando com uma pessoa e a doutrina que essa pessoa pregava, tinha certos momentos, que era criticando, né, os milagres, criticando os prodígios, né, criticando as maravilhas de Deus, criticando ministérios, criticando pastores, né, que Deus dava graça de curar os enfermos, de sarar os doentes, né. E ali eu conversando com ele sobre isso, né, ele até me falando que eram falsos milagres, né, mas só que algum desses milagres tinha documentos, né, do antes e do depois, né, que a pessoa estava com enfermidade e tava com, e depois estava sarada, né, sem aquela enfermidade, né. Então tinha atestado, tinha comprovação médica, né, do antes e do depois. Aí ele falou, não, Wes, mas existe doenças falsas, existe falsos milagres, existe falsos sinais. E aí a gente entrou nessa parte, não, realmente existe falso. Mas falso é falso, falso não é verdadeiro, né? Então aquilo que é falso não é verdadeiro. Agora existem os verdadeiros. Aí ele me trouxe um exemplo, né, de uma nota. Por exemplo, tem a nota de 100 reais. A nota de 100 reais é igualzinha à verdadeira, mas é falso. Eu falei, pois é, mas é falso. Falso nunca vai ser verdadeiro. E beleza. E sempre que ia conversar, né, ficava nessa linha teológica, né, como se a doutrina do evangelho fosse arrependimento de pecados, mas não tivesse sinais nem prodígios. Então tem uma galera aí, tem um grupo aí ignorando aí os prodígios, as maravilhas de Deus, né? E faz parte da doutrina do arrependimento, os milagres, prodígios, as maravilhas de Deus. Aí não passou muito pouco tempo, o filho dele ficou doente. O filho dele ficou doente. O que ele fez? Foi pedir oração, né, para a congregação, né, para Deus curar o filho. E Deus curou. E Deus ainda usou um irmão em profecia, em revelação, né, ele me dizendo que iria sarar o filho dele. Então assim, pediu oração da igreja para o filho dele ser curado. Deus ainda usou alguém no dom da revelação ou profecia, que o menino ia sarar, e o menino está lá lindo, uma benção, coisa mais linda. Glória a Deus por isso, cada dia tenha mais saúde. Então, irmão, tem que haver uma coerência, porque você pode estar criticando os milagres, você pode estar criticando os prodígios, você pode estar criticando alguém que é usado com algum dom espiritual de profecia e revelação, e amanhã o seu filho, a sua filha ficar doente. Você ficar doente, uma pessoa que você ama ficar doente, e com certeza você vai buscar um meio do seu filho, da sua filha serem curados. Você vai no médico, você vai no hospital, se passar lá um medicamento, você vai tomar, se indicar um tratamento, você vai fazer. Se você tiver condição financeira, você vai gastar o seu dinheiro. Se você não tiver, você vai arrumar um jeito para pagar o tratamento. E se você for uma pessoa que tem fé no Senhor Jesus, nem que seja como um grão de mostarda, você vai pedir oração de crente, você vai pedir oração do pastor, você vai pedir oração da congregação. Então aquilo que você critica, talvez você não está passando, mas amanhã você pode passar. E com certeza você vai querer um milagre, você vai querer uma maravilha, você vai querer um prodígio de Deus na sua casa, na sua própria vida, ou na vida de alguém que você ama e quer muito bem, né? Dizem que os pais querem que os filhos estejam melhores do que eles próprios, seja financeiramente, seja sentimentalmente, seja questão de saúde, questão de prosperidade. Então os pais sempre desejam para os filhos o melhor, né? Desejam até aquilo que eles próprios não tiveram. Muitos trabalham, lutaram, ralaram para dar para os filhos aquilo que eles próprios não tiveram. Então, cuidado quando você criticar algum dom do Espírito Santo,
você criticar alguma maravilha de Deus, algum prodígio de Deus, você criticar alguém que está sendo usado em algum tipo de milagre, e amanhã você ter necessidade deste milagre, deste prodígio, dessa maravilha na sua casa, na sua vida, na vida de quem você quer tanto bem. Quando a Bíblia fala da doutrina do arrependimento, da conversão em Cristo, está ligado aos milagres, aos prodígios, às maravilhas. Porque quando nós falamos do novo nascimento, de nascer do Espírito Santo, né, de receber um novo coração, de receber uma nova mente, uma nova visão, receber uma nova fala, uma nova audição, uma nova forma de entender as coisas, uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de falar as coisas, uma nova forma de pensar sobre certos assuntos e de se comportar, de se agir, que o novo nascimento é uma transformação interior pela presença do Espírito Santo dentro da pessoa. Nós podemos colocar que os milagres, que os prodígios, que as maravilhas de Deus confirmam que essa transformação interior, ela é possível. Ela é possível a conversão dos pensamentos. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos olhos nos guiam em uma direção. Geralmente as pessoas andam para onde os sentidos dela os guiam. E quando a pessoa tem a natureza caída, que toda natureza que não tem Cristo como único Senhor e Salvador, tem ainda a natureza de Adão o dominando, a natureza caída, inclinada ao pecado. Os sentidos guiam aquela pessoa ao pecado. Ela não somente vive no pecado, mas ela vive para pecar. Quando você recebe a natureza de Cristo, pelo Espírito Santo, pela fé, você recebe o domínio do Espírito Santo. Então você começa a dominar essa natureza caída. Aquela natureza caída quer te levar para o pecado, aquela natureza caída quer te levar a viver no pecado, mas o domínio do Espírito Santo te leva a viver para Cristo. Leva você a viver não somente uma vida santa, mas buscando a santidade também, né? Então é uma guerra tremenda entre o Espírito de Cristo e a natureza caída. Mas só pode ter esse poder do Espírito Santo a partir do momento que há o arrependimento do pecado e a conversão das iniquidades. E tem que ser uma busca constante, uma busca constante de santidade em Cristo, porque se a gente vacila, a gente não vigiar, não tomar cuidado, a natureza carnal de Adão, ela toma domínio nos nossos sentimentos. E ali quando a nossa natureza caída, ela domina os nossos sentimentos, automaticamente Satanás também domina os nossos pensamentos, nos guiando. Tem até alguns termos que se usam, que quando Satanás está dominando alguém, os demônios chamam de meu cavalo, né? Então você vê que um cavalo, ele é dominado por uma rédea, né? Um cavalo ele pode ter muita força, mas ele é dominado por uma pessoa mais fraca, né? Através de uma rédea, seja na carroça ou seja na montada. Então quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, você recebe o domínio do Espírito Santo, né? Para lutar contra esse domínio, contra a sua natureza carnal caída e contra o domínio dos demônios. E você tem que estar sempre lutando, né? Tem momentos que você pode chegar a cair, mas o domínio do Espírito Santo te levanta. Se você tiver fé genuína em Cristo, o Espírito de Deus te levanta, né? Porque a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, né? Mas o Senhor o levantará. O que é o justo? O justo é aquele que teve o perdão dos pecados perdoados em Cristo Jesus, o único Senhor e Salvador da alma humana. Então a Bíblia diz ali que no livro de Atos, ali do capítulo ali 40 em diante ali, se não me falha ali no 42 ou 43, Atos 42 ou 43, diz que havia muito temor nas pessoas que entregavam a vida
ali ao Senhor Jesus, que passava a congregar naquele lugar. E por que havia esse temor? Porque as pessoas viam os sinais, os prodígios, as maravilhas e os milagres que eram operados pelos apóstolos. Então, confirmando que aquela mensagem que eles estavam pregando e a conversão deles em Cristo era genuína. Porque eles pregavam a doutrina do arrependimento, da conversão em Cristo, e por consequência os sinais acompanham, seguem os que creem, né? Eles faziam muitos milagres, muitos prodígios, expulsando demônios e curando enfermos, e tudo isso de graça. Eles não cobravam nada. Então tudo no nome do Senhor Jesus. Não era através de amuleto, não era através de sal, não era através de arruda, não era através de lenço ungido, né? Porque, abrindo um parênteses aqui, até a questão dos lenços ungidos de Paulo, ali não era lenço que ele vendia na igreja, não. Que ele estava pregando, ele suava, aí ele limpava, depois ele saía a vender, não. Aquilo ali ele trabalhava em tendas. Paulo construía tendas, o apóstolo Paulo, São Paulo, ele construía tendas. Aí ele ficava cansado, ele limpava do suor do trabalho. Não era do trabalho lá dentro da igreja, não. Trabalho fora, que ele fazia de tenda. E aí, algumas pessoas pegaram aqueles lenços dele e colocaram sobre enfermidades e foram curados. Mas era o lenço do suor do trabalho. Então, e ele também não pegou aqueles lenços, depois começou a vender na igreja, não. Ó, meu lenço é ungido. Ó, o meu suor é ungido. Ele não começou a vender o lenço. Ó, vamos arrecadar dinheiro aqui com lenço. Não, ele não fez nada. Os apóstolos não faziam nada para arrecadar dinheiro usando o nome do Senhor Jesus. Nem os livros que Paulo escreveu, ele vendeu. E eles tinham um custo. Eles poderiam, entre aspas, ter cobrado, humanamente falando, mas espiritualmente não. Então, eles não vendiam milagres. Eles não ungiam uma garrafa de água e depois saía vendendo como se fosse uma oferta. Porque está vendendo, fala que é uma oferta, mas está vendendo. Eles não faziam isso. Eles não pegavam a água lá de Israel, né? Eles não pegaram a água do poço de Jacó e saíram vendendo. Se fosse algumas denominações hoje, algumas congregações, ia pegar água lá do poço de Jacó e ia sair vendendo. Alguns fazem isso, viajam para lá, pegam água lá e vêm vender aqui. Não. A igreja ela não fazia isso. Todos os milagres eram no nome do Senhor Jesus. Era de graça. Um amigo meu de infância, ele me visitou, foi muito bom ele vir aqui, o Daniel, e ele me mandou um zap ontem que o filho dele estava doente, né? Com alguma coisa no estômago, doendo muito, ele estava preocupado. Ele pediu oração. E ali mesmo no zap eu fiz oração. Em nome do Senhor Jesus, que toda enfermidade, todo mal saia dele agora. Aí passou um tempinho. Porque a Bíblia fala, né? Às vezes vai orar por enfermo, as pessoas querem fazer orações bonitas, longas orações. É disso que o texto está falando lá, quando é questão de fazer longas orações. A questão não é fazer longas orações. Às vezes a pessoa fazer longas orações sem fé, né? Se você dizer uma palavra com fé, né? E Deus ouvir, Deus opera. Basta somente uma palavra, diz o centurião. Então, aí quando foi mais tarde, geralmente quando as pessoas me passam alguém que está doente, alguém que está enfermo, alguma coisa, eu pergunto mesmo. Eu quero saber se foi curado, se não foi. Se não tiver, a gente continua orando, sabe? Aí ele falou, tá 90%. Aí na verdade eu não gostei muito, né? E mandei, Daniel, eu não oro para 90%. Eu oro para 200%. Aí eu não estava lembrando o nome do rapaz, aí ele passou o nome do garoto, o Enzo. Aí eu, de noite, na madrugada, desci em oração pela vida dele. Quando foi na parte da manhã, liguei de novo. Tudo bem, tal? Como é que tá o Enzo? Tá, Wesley, 100%. Agradeci a oração e glória a Deus, né? Porque quem opera o milagre é Jesus. A gente só transmite a mensagem do Senhor através da palavra, através da oração. Mas quem opera o prodígio, a maravilha, o milagre, é o nome do Senhor Jesus. É o dom do Espírito Santo. Então mesmo quando a gente fala assim, eu orei, alguém foi curado, fulano orou e foi curado, é só uma expressão mesmo. Porque quem cura mesmo é o Senhor Jesus. Mas nós devemos ter fé. Então eu fico imaginando, ali no livro de Atos, versículo 43, que muitos eles tinham temor dos apóstolos, porque os apóstolos operavam muitos sinais, muitos prodígios,
muitas maravilhas. E aquilo ali gerava temor, né? Realmente, esses homens pregam sobre arrependimento, eles pregam sobre conversão, e essa mensagem deles é verdadeira, porque olha o tanto de milagre também que eles estão fazendo, olha o tanto de sinais que eles estão fazendo. Então, Deus realmente é com eles. Eles não são crentes só de oratória, né? De blá blá blá, de mimimi. Como eu vejo alguns pregadores, alguns irmãos, como eu disse, não são usados nem para gripe, nem para dor de cabeça, e quer ficar repreendendo pessoas que são usadas, ministérios que são usados em prodígios e maravilhas, e ensinando ao povo a não buscar isso, ensinando o povo a não crer nos milagres, ensinando o povo a não crer nos prodígios. Você acha que essas pessoas, elas não oram pelos filhos dele para ter saúde, não oram pela casa deles? Quando alguém está lá doente, você acha que eles não vão orar, pedindo para Jesus curar, para Jesus fazer o milagre? E fica ensinando o povo a não crer. Não vai à igreja para buscar milagre. Não, vai à igreja para buscar milagre sim. Vá um irmão pedir milagre sim. Pede para Jesus curar o seu filho. Pede para Jesus curar a sua filha. Pede, tenha fé. Busca mesmo os dons do Espírito Santo. Intercede mesmo. E aproveita, entrega a sua vida ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua alma. Para você receber mais do que um milagre, ou mais do que um prodígio, que sirva só para essa vida. Receba o dom da salvação, que serve para a vida eterna. Porque lá no reino de Deus, você não vai precisar nem orar para curar alguém. Você não vai nem precisar orar para Deus sarar alguém. Porque lá no novo céu e na nova terra, no novo reino e na nova justiça de Deus, que vem através da nova Jerusalém, que os salvos vão morar lá não tem enfermidade, lá não tem doença, lá não tem morte. Então, os dons do Espírito de cura, de milagre, é para agora, é para esse momento. Porque lá no reino de Deus e na justiça de Deus, pela nova Jerusalém, pelo governo de Cristo, pelo milênio de Cristo, e depois pelo novo céu e pela nova terra, não vai mais ter necessidade desses dons, desses talentos. Então, mas para os dias de hoje, eles são necessários. Eu fico imaginando esses pregadores, se eles estivessem na época do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do Tiago ali, eles criticando a igreja primitiva, quando Pedro, João, sendo usado nos milagres, e eles criticando os apóstolos, porque aqui não foi nenhum apóstolo que é intitulado hoje não foi nenhum pastor, não foi a Mundial, não foi a Deus e Amor, não foi a Assembleia de Deus. Aqui eram os próprios apóstolos. Imagina essas pessoas criticando os próprios apóstolos, os milagres, os prodígios que eles faziam, intitulando os apóstolos como falsos profetas, intitulando os apóstolos como falsos mensageiros, porque quem fazia isso eram os fariseus e saduceus, movidos por inveja, porque o povo estava indo lá, porque milagres, sinais e prodígios chama a atenção do povo para que você pregue o arrependimento e a conversão que há em Cristo Jesus, o único Senhor e Salvador da alma. Então, até um tal de Henrique Cristo aí tem discípulos, e essas pessoas estão fazendo muitos discípulos, mas eles vão ser discípulos dessas pessoas até o dia que seus filhos ficarem doentes, porque o dia que seus filhos ficarem doentes, você vai querer alguém que ore pelo seu filho, que ore pela sua filha, para que o Senhor Jesus venha curar. Quando é a casa dos outros, a gente não se importa muito. Quando é a família dos outros, parece que não tem muita importância. Mas quando é na nossa casa e na nossa família, aí as coisas se convertem. E oxalá que Deus não permita uma desgraça entrar na sua casa, para que você veja que o Evangelho de Deus não consiste em sabedoria humana, mas em poder de Deus, tanto pela morte como pela ressurreição do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Para concluir, para que fique mais esclarecido, para que não haja dúvida, nem incerteza e nem medo
do que eu estou dizendo aqui, você acha que esses pastores, esses ministérios que dizem que você não deve ir na igreja para pedir um milagre, para pedir um prodígio, para pedir uma maravilha de Deus, que você não deve ir na igreja por algum propósito material, financeiro necessário para a dignidade da sua casa, da sua vida, uma pessoa desempregada, uma pessoa que está passando apertos financeiros, né? Às vezes por causa dos próprios erros, da própria má administração, ou mesmo por causa de demônios, ou por causa de tudo isso, e a pessoa se arrependeu, quem sabe da vida ímpia que teve, de ter gasto dinheiro com drogas, em vícios, com prostitutas, e hoje essa pessoa está numa situação difícil, ou mesmo aquela que não recebeu conhecimento, não teve instrução na sua infância de como fazer uma boa administração, e ela está precisando agora de um socorro financeiro. Uma pessoa que quer ter um bom relacionamento sentimental, quer ter uma pessoa que quer ter um bom um casamento saudável, o casamento está passando por dificuldades e precisa da bênção de Deus, da misericórdia de Deus. Quem sabe tiveram um namoro errado, noivado errado, quem sabe estão morando juntos, mas sem a bênção do Senhor, não estão casados no papel, mas quer mudar essa situação, converter essa situação. Eles dizem que a pessoa não deve ir na igreja para buscar essas bênçãos, Uma pessoa está passando qualquer tipo de crise emocional, psicológica, e precisa se sentir bem, pessoas que não se sentem bem consigo mesmas, pessoas que não conseguem se amar, pessoas que se sentem feias, se sentem inferiores aos outros e precisam sentir bem, precisam sentir uma alegria consigo mesmo, porque para amar o próximo como a si mesmo tem que se amar primeiro. Pessoas que não conseguem se amar, que passaram sua vida toda se destruindo, através dos vícios, através de um mau comportamento, de maus sentimentos, A gente sabe que existe trabalho de feitiçaria e bruxaria que eles funcionam na vida de pessoas que estão vulneráveis. Uma pessoa, quando ela tem depressão, os demônios aproveitam que a pessoa já está deprimida e vem oprimir a pessoa, Pessoas que foram abusadas sexualmente na sua infância, às vezes até por um pai, por um tio, que não deve ir na igreja para buscar tirar esse trauma, essa amargura do coração. Aí alguém fala, não, vai lá na igreja para você se arrepender dos seus pecados. A pessoa nem entende o que é isso. A pessoa nem compreende o que é se arrepender dos pecados. Não é nem o objetivo em si, de tanta dor, de tanta mágoa. A pessoa precisa primeiro ser sarada a sua alma, pelo bálsamo de Gileade, pelo Espírito Santo de Deus, pelo milagre de Deus, pela maravilha de Deus. A pessoa precisa ser restaurada primeiro, para depois ela estar livre, para poder entender o que é o Evangelho, o que é o arrependimento da salvação, o que é a conversão. Antes dela comer, a criança ela não pode comer um alimento sólido, ela tem que tomar um leite primeiro, o leite racional de Cristo, que é a bondade dele, que se Deus se interessou em curar aquele problema, se Deus se interessou em sarar aquele problema, não vai ter interesse em salvar a sua alma, porque algumas pessoas pensam que elas são irreconciliáveis, pensam que não tem perdão por pecado delas, elas pensam que elas nasceram daquele jeito e tem que morrer daquele jeito, que o céu não é para elas, e elas saberem que através de um milagre, através de um prodígio, Deus as ama. Porque pessoas podem pensar, Deus não vai fazer esse milagre para mim, eu sou muito pecador, eu sou uma pessoa muito suja. Aí Deus faz aquele milagre para aquela pessoa, e aquela pessoa vem no coração, poxa, Deus me abençoou, Deus me deu essa vitória material, Deus me deu essa vitória sentimental, Deus me deu essa vitória, aleluia, na minha alma. Então Deus me ama, mesmo eu sendo um pecador. Deus quer que eu vá a Ele, mesmo sendo pecador, em Cristo, que o amor de Deus está em Cristo. Em Cristo Deus me ama. Será que Deus me aceita? Para me morar no céu, Ele te aceita em Cristo. Ele te perdoa em Cristo. Ele te sara em Cristo. Ele te cura em Cristo. Ele te liberta em Cristo. Você acha que essas pessoas que pregam que não devem ir na igreja por causa dessas coisas, aleluia, você acha que elas não oram pelos filhos dela? Senhor, abençoa meu filho, livra
livra ele do mal, Senhor, livra ele, meu Pai amado, de quem rouba, de quem guarda minha filha, Senhor, protege minha filha. Você acha que quando o filho dele está doente, eles estão lá na igreja, acha que eles não oram para os filhos dele ter saúde? Deus abençoe meu filho na escola, abençoe minha filha na faculdade, Senhor, dá vitória no concurso. Você acha que eles não pedem para Jesus? Você acha que eles não pedem para o Espírito Santo? Abençoe a casa deles, a família deles. Se tiver alguém usando drogas, você acha que eles não vão? Vai lá na igreja, Jesus liberta das drogas, liberta dos vícios. Você acha que eles não oram, que eles estão na congregação, que eles não pedem pelos deles, e ao mesmo tempo eles ensinam as pessoas a não buscar esses milagres, quando eles mesmos buscam esses milagres. A casa de Deus é casa de oração, onde o povo se humilha, ora, busca a face de Deus, se converte dos maus caminhos. Mas é na casa de Deus onde o povo ora. A Bíblia fala que se o povo tivesse pecado e viesse alguma praga, alguma miséria, alguma pobreza sobre o povo, que o povo fosse à casa de Deus se humilhar, pedindo misericórdia, pedindo socorro de Deus, e Deus ouviria do céu, sararia a terra é aqui, as necessidades daqui, das coisas daqui, porque Deus fez o homem para ter uma vida digna, aleluia. Deus fez o homem para ter uma vida próspera, cheia do Espírito Santo, cheia da providência dele. Mas a desobediência, o pecado, trouxe miséria, trouxe pobreza, trouxe doença, e Deus vem converter essas situações dentro do homem e também no homem, e para que outros homens vejam que Deus tem poder tanto no céu como na terra. Ou o homem Nabucodonosor, Deus deu riqueza para ele, Deus deu, aleluia, vitória para ele. Ele não conhecia Deus, mas Deus que deu a vitória para ele, e ele se exaltava no peito, achando que as conquistas que ele tinha era por ele mesmo. Deus fez ele como um animal, Deus fez ele pastar na terra, mas Deus restaurou ele. E aquele homem lá no livro de Daniel capítulo 4, reconheceu que Deus tem poder no céu e na terra, e dá o poder e o domínio a quem ele quer, conforme a sua vontade. Deus quer restaurar o domínio da sua alma, Deus quer restaurar o domínio do seu coração, Deus quer restaurar o domínio da sua vida, para depois restaurar o domínio da sua casa, da sua família. Mas ele também pode restaurar o domínio da sua casa, restaurar o domínio da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, da sua vida financeira, confirmando que ele pode restaurar você para o Pai, porque Cristo vem para nos restaurar para Deus. Sem o Senhor Jesus não há restauração para Deus, para a salvação da alma. Os sinais, os prodígios, as maravilhas de Deus confirmam que Ele pode, que Ele é Deus. Às vezes o homem peca, às vezes o homem falha com Deus, e está precisando de uma bênção terrena. E tem hora que alguém pode pensar assim: Deus não vai me abençoar, porque eu pequei. Você que não conhece, você que já conheceu, aí Deus da sua bondade vai lá e te abençoa. Deus te prospera, Deus te levanta, confirmando que em Cristo Ele te ama e tem um lugar preparado para ti nas mansões celestiais. Não perca a salvação da sua alma, como você não pode perder os milagres, os prodígios, as maravilhas de Deus. Creia em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Receba o teu milagre, receba a tua cura, receba o teu prodígio em nome de Jesus. Receba o perdão dos seus pecados e o perdão das suas iniquidades, no único que pode trazer restauração, trazer renovo, trazer libertação e cura. E Ele é o Senhor Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia se levantou dentre os mortos, para dizer para nós que Ele tem poder sobre a morte. E se Deus tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre todas as outras fatalidades humanas. Se Ele tem poder sobre as fatalidades espirituais e eternas, o que dirá das humanas? A paz do Senhor Jesus, crê em Deus. E aproveitando este momento, você que está passando por alguma doença, você que está passando por alguma enfermidade, ou se tem alguém que está passando por isso, e você quer o milagre de Deus, alguém está passando por algum vício, seja você, seja alguém que você conhece, você quer que Deus liberte, feche os seus olhos agora e creia no que vai ser dito agora, no nome do Senhor Jesus.
toda enfermidade, toda doença, sai agora. Queima nesta hora, Senhor, toda a praga do Egito. Queima toda a praga de escravidão. Queima todo o cativeiro, Senhor. Aniquila todo espírito do vício nesta hora. No nome de Jesus, demônios, saiam. Receba, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, o milagre, o prodígio, a maravilha, a salvação do Senhor Jesus, para ti e por aqueles que você intercede. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e boa meditação das coisas do alto.